Olá, queridas e queridos, amigas e amigos da TV 247. Meu nome é Jean Goldenbaum. Sejam bem-vindos ao terceiro programa Arte e Resistência. Esse programa onde, vocês sabem, nós conversamos sobre o infinito e infindável potencial da arte em transformar as sociedades. Converso com os principais artistas de todas as áreas do Brasil e se você ainda não viu os programas anteriores, não deixe de conferir, estão todos especiais. O primeiro foi com o ator e diretor Caco Ciocler, o segundo foi com o Sérgio Manberti, e estão ótimos os programas. E esse terceiro será muito especial também. Vocês já vão ver com quem que eu vou conversar. Antes disso, vinheta. E hoje eu tenho o imenso prazer, a imensa honra de ter aqui comigo um convidado que é um ídolo da música brasileira, um dos principais músicos da história da música brasileira, não somente pela música e por sua poesia ímpar, eu diria assim, mas também pela sua ação social, pela sua importância política. E para o nosso programa aqui, o público do 247 já vem acompanhando alguns programas, sabe que o que a gente coloca no cerne da nossa conversa aqui é justamente a função social, a função política, o poder transformador que a arte possui sobre as sociedades e sobre o mundo. Então, hoje eu tenho o grande prazer de chamar aqui comigo simplesmente Chico César. Olá, Jean. Olá, meu caro, um grande prazer tê-lo aqui. Muito prazer, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer é todo meu. Chico, bom, a gente já estava batendo um papo aqui antes de começar a gravação, né? E nós temos diversas coisas em comum. A gente vai contar um pouquinho da história do Chico, porque a gente tem que contextualizar para chegar nos pontos principais que a gente quer abordar, né? E o público do 247 talvez não saiba, mas o Chico tem uma ligação bastante interessante com a Alemanha, que é onde eu estou. O público sabe que eu falo de Hannover, e talvez não saibam, mas o Chico, no começo da carreira dele, chegou a fazer uma turnê aqui na Alemanha, não é mesmo, Chico? E isso foi um dos principais, um dos pontapés iniciais da sua carreira, né? Acho que a gente pode começar por aí. Diga, meu caro. Olha, na verdade é o seguinte, Jean, eu tenho uma amiga chamada Maria Luísa Fontenelle, Malu. Ela é daqui de São Paulo, teve uma filha com um diretor de teatro paraibano, a Joana, e levou a Joana bebê para viver um pouco na Paraíba, perto do pai dela. Ela estudava jornalismo na Casper Libero e história na USP. E eu estudava comunicação social, jornalismo lá na Paraíba. E nos tornamos colegas lá na Paraíba, e imediatamente rolou uma empatia, assim, ficamos amigos. E ela disse, quando você se formar e for morar em São Paulo, me procure, que eu quero lhe hospedar e ajudar, acho você muito talentoso. Nessa época eu tinha, tipo, 18 anos, 19 anos. E quando cheguei em São Paulo, ela me hospedou nas Picuelta, na Rua Picuelta, na Vila Madalena, que é um bairro, na época, um bairro de estudantes, muito engajado, porque era USP, PUC, estava ali no meio, né? E depois a vida foi seguindo. Malu, que tinha sido a aluna da Waldorf Schule, ela criou um grupo de amigos e de cultura Brasil-Alemanha. Estava na Alemanha, em Tübingen, me escreveu, Chico, estou aqui com os amigos e nós gostaríamos de trazê-lo para tocar no Stadtfest Tübingen.
o Festival de Tübingen, muito famoso, eu zero famoso na época, e nem tinha disco. Trabalhava, tinha 2 empregos, um na editora Abril, como revisor de textos na revista L, e outro na Fundação Oncocentro. Eu era redator numa fundação de pesquisa do câncer, uma fundação científica. E eu ia ter férias, eu falei, não, eu topo, Malu. Ela falou, pronto, você paga a sua passagem, a gente lhe hospeda, consegue pagar os cachês, serão 2 shows e tal. E eu fui para Tübingen, toquei no festival, na Tenda Brasil, né? Onde o pessoal tocava aí seus João Bosco, Djavan, né? Eu me lembro que tinha uma banda que tocava antes, estava tocando antes de mim, que tocava roncou, 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 a cuica, né? Roncou de fome, todo mundo né? Tocando muito, e eu só tocava meu repertório, né? Que já tinha Beradeiro, Mama África, tinha uma música que se chamava Alemanhinha, né? Que dizia Alemanha incidental, escute o ganido dos cães que fazem xixi nos muros de Berlim. Alemanha acidental, Alemanha ocidental, uma coisa assim, te chama. Alemanha, queremos peito, leite perpétuo perfeito. Alemanha, 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 Alemanha. E os alemães estranharam um pouco isso. Diz que coisa carinhosa é essa com a Alemanha? A Alemanha é ríspida. Eu falei, não, eu sinto a Alemanha doce, eu sinto a Alemanha talvez porque eu fui, desde criança, estudei no colégio de freiras alemães, elas não eram exatamente doces comigo, mas o meu olhar, elas não eram grosseiras, mas o meu olhar via doçura naquelas mulheres, né, rigorosas e tal. Bom, e aí, eu que tinha ido para fazer 2 shows, eu acabei fazendo 5, 6. A primeira vez que saiu uma foto grande minha num jornal não foi em São Paulo, né? Eu já estava há, sei lá, 8, 9 anos em São Paulo, uns 7, 8 anos em São Paulo. Nunca tinha saído uma foto minha num jornal. Saiu no Südwest Press, que era o jornal do sul da Alemanha. E como um balanço do festival. Aí eu pensei, poxa, aqui tá bom. Então vou ficar aqui. Falei, não vou ficar. Eu preciso voltar para o Brasil, conquistar isso lá e voltar mais forte para a Europa. Mas isso me deu muita coragem na época, porque não entendiam as minhas letras e eu achava antes que as letras eram fundamentais. E, na verdade, quando você faz música, canção, as letras são uma parte, mas eu cantava beradeiro e as pessoas me olhavam com muita atenção, né? Os olhos tristes da fita rodando no gravador, uma moça cozendo roupa com a linha do Equador. E eu entrei em alguns festivais de vanguarda, uma coisa acho que chamava Zeitsprung, algo como um salto no tempo, sei lá, algo assim. Zeitsprung, exatamente, o salto do tempo, isso. Era um festival. Aí fiz em Stuttgart também, e em outras cidades, na época. E aí eu pensei, bom, me deu muita coragem. Quando voltei, tinha aquela coisa do plano Collor, um pouco depois, houve uma demissão em massa, né, na editora Abril, e eu fui junto. Eu já tinha pedido demissão do emprego da Fundação Oncocentro, e agradeci a editora Abril por me demitir, a revista L. Eles ficaram um pouco confusos. Mas como assim? Eu falei, gente, obrigado, vocês estão me libertando. Para mim seria muito difícil chegar aqui e pedir demissão, porque é um salário, paga meu aluguel, né? Na edícula que eu morava. Mas eu acho que eu precisava desse empurrão para o que às vezes pode parecer queda, é o começo de um voo. Né? Você tropeça ali, mas aí você começa a aprender a voar. E foi isso que aconteceu. 2 anos depois, eu estava gravando o Aos Vivos, com o resto das verbas trabalhistas dessa demissão, e 1 ano depois, isso foi gravado em 94, eu lancei em 95. E essa viagem para a Alemanha foi em 91, né?
Então foi muito importante, me deu muita coragem assim para encarar a música como sobrevivência também e dedicação exclusiva. Maravilha. E, Chico, vamos lembrar também que você chegou aqui na Alemanha em um momento de reflorescimento na Alemanha, porque o muro havia caído há pouco tempo, não é mesmo? Então, esse espírito de abertura para o novo, para o diferente, estava pulsando na Alemanha. E eu acho que você chegou realmente no momento ideal e você fez pela Alemanha e a Alemanha fez por você também coisas especiais. O Alemanha é muito bonito, né? Porque você sempre brinca com o. Você sempre trabalha as palavras, né? Faz as palavras da mesma forma que você faz com o Mandela, né? Manda ela, Mandela. E o Alemanha, os alemães ouviram isso, provavelmente certamente sem entender a beleza que o idioma português proporciona, né? Com essa brincadeira da palavra alemã com a mainha, né? E aí alguns alemães eles falavam para mim, não, canta sua Mama África, porque nós não merecemos que você cantar alemanhinha, assim, sabe? Para uma mãe doce e tal. Havia uma culpa, né? Eu acho que acompanha muitos jovens, acompanhava na época mais ainda os jovens alemães, por coisas vividas por seus avós, né? Às vezes pais, para as pessoas um pouco mais velhas. Mas a Alemanha foi muito doce comigo, na verdade. Eu já tinha feito a música aqui, né? Um pouco jogando com as palavras, mas para mim fez muito sentido. Depois nunca gravei essa música, mas agora que a gente está lembrando dela, está me dando vontade de fazer algo com ela em algum momento, né? Nessa época eu ouvia Nina Hagen, claro, Dissidenten, uma música que chamava Fata Morgana, que tocava na noite aqui nas discotecas em São Paulo e tal, que era muito legal. Não conhecia muito, né? E depois, foi engraçado que eu toquei nessa Tenda Brasil e não demorou muito, isso deve ter sido em 91. Em 96, eu acho que eu voltei a Tübingen, que era aquela cidade que eu dizia meine Lieblingsstadt, né? A minha cidade queridinha, assim, minha cidade preferida, que eu andava a pé, né, em 91, ou de bicicleta, passava por uns túneis, umas pontezinhas, ia no Marketplatz, que tinha um banco onde eu ia lá trocar os meus travel checks, que era o que nós usávamos na época, né? E aí voltei para tocar no Marketplatz de Tübingen, né? Que antes eu ia ali, era uma praça normal, praça bonita, um pouco vazia, né? E de repente voltei e essa praça estava cheia, repleta, para me ouvir, para me escutar. Isso foi muito emocionante, né? Eu estava no palco principal do Festival de Tübingen e me senti como num sonho, né? Como se os irmãos Grimm tivessem escrito um conto especial para mim, né? É muito louco, muito emocionante pensar isso, assim. E as pessoas cantando as músicas, aí já, de novo, Mama África, A Primeira Vista, Mandela. Foi muito bonito. Eu tenho uma ligação muito especial, assim, com esse lugar da Alemanha. Quando fui nessa primeira vez, que eu não era conhecido e tal, levado por essa minha amiga Malu, aí nós fomos de Tübingen até Berlim. Ficamos hospedados na casa de uma amiga dela que chamava Bide, e Bide ela trabalhava com adictos, drogados de rua, que estavam ali saindo e tal, e passamos uma noite conversando,
E era muito louco, porque ela basicamente falava alemão, eu falava português, aí ela falava algumas coisas em inglês, algumas coisas em espanhol, tentava, e nós conversávamos. E uma noite nós fomos, eu e Malu, acho que Bider foi também, para ver uma peça num parque. Era Sonhos de uma Noite de Verão, Uhum. tudo em alemão. Uhum. E no caminho, na ida, tinha uma manifestação enorme, carros da polícia virados, pessoas pulando em cima dos carros da polícia. E eu pensava, gente, que loucura é essa? E a polícia não vai meter bala e porrada em todo mundo? Morrendo de medo, né? Eu tenho medo da polícia sempre. Até hoje eu moro no Brasil. Então, assim, ninguém agride a polícia que agride as pessoas. E aí, em Berlim, na época, a polícia estava meio encurralada, assim, meio se defendendo da manifestação. Isso, para mim, foi muito curioso. Isso, não me lembro se era uma manifestação da direita ou da esquerda, eu sei que era uma manifestação bastante agressiva e eu perguntei para os meus amigos, gente, o que é isso? Não, as pessoas estão reivindicando sei lá o quê, não me lembro mais, e a polícia está lá, encurralada no lugar dela, eles estão pulando em cima dos carros da polícia que eles abandonaram e correram para outro lugar, né? Numa avenida importante, assim, e nós fomos ver Sonhos de uma Noite de Verão. Então, essa minha primeira ida, ela é cheia de... abre muitas novas possibilidades. Nessa primeira viagem para a Europa, inclusive, em que, por exemplo, eu fui pela LAP, Linhas Aéreas Paraguaias. Saía daqui, passava em Assunción, de Assunción até Madrid, não, até Dakar, de Dakar até Madrid, era uma viagem de muitas horas. E de Madrid, finalmente, né, passava por Barajas, aí até Frankfurt. Ao chegar em Frankfurt, desce todo mundo do avião, eu desço com um violão, uma mochila. Eu acho que eu tinha 2 violões, acho que eu usava uma viola de 10 cordas também. E uma mochila, e todo mundo vai passando pela alfândega, né? E a polícia diz assim, olha, você aqui, venha para essa linha. Ja, genau, venha. Aí eu, puta, porque tinha umas pessoas me esperando lá em Frankfurt para me levar para Tübingen. Como eles me levaram para essa linha e eu não falava alemão, não falava inglês, aí até arrumar alguém que traduzisse, essa geral demorou muito. Eles me deram geral. Aí tira o sapato, aí de puta, eu agradeci, muito obrigado. Fazia, sei lá, 20 horas que eu estava com aquele sapato e tal. Oh, muito obrigado, senhor, por me fazer tirar o sapato, né? E aí, nesse tempo que eu perdi, quando eu saí da salinha, finalmente, foram algumas horas, a pessoa que estava me esperando lá em Frankfurt pensou, esse cara perdeu o voo, ele não veio, e foi-se embora, né? Uma argentina que tinha me visto no voo, com um ar um pouco perdidinho, assim, aquele cabeludo que não falava nenhuma língua, ela disse, você, tá tudo bem com você? Eu vi que a polícia lhe pegou ali e tal. Eu falei, tá tudo bem. Ela falou, você vai para onde? Eu falei, eu vou para Tübingen. Ela falou, mas você sabe como fazer para ir para lá? Eu falei, não. Ela falou, vem aqui. Você tem dinheiro? Eu falei, tenho. Aí ela foi num lugar, comprou o bilhete, era um bilhete que começava por um metrô que saía dali do aeroporto, que ia até uma estação de trem, que ia até Stuttgart, que trocava de trem. Aí a Argentina falou, olha, o que eu podia fazer por você era isso, comprar o seu bilhete, está aqui, agora você vai ter que se virar sozinha, porque eu tenho que seguir para outro lugar e tal. E os alemães que eu tentava pedir informação em português, num gestual dramático, foram todos muito amorosos comigo. E às vezes eu escolhia, assim, na multidão, quem vinha. Uma freira, porque eu já tinha uma coisa com as freiras. Mas às vezes era um soldado, né? Eu olhava assim, quem vinha aquela... Eu dizia, por favor, please, bitte, bitte. Já tinha aprendido bitte, né?
Aí, o que é? Olha, eu preciso de uma informação lá. Aí a pessoa mudava a sua trajetória, me levava até o lugar onde era o próximo trem, e assim eu cheguei em Tübingen sozinho, numa noite, já com várias horas de atraso, e uma moça que tinha entrado no trem em Stuttgart desceu comigo, aí me colocou num táxi e disse para o taxista: leve esse cara nesse endereço. Era o endereço de uma boate que chamava Patti, porque o escritório do negócio Brasil-Alemanha era uma boate. Aí o taxista falou: pô, isso está fechado. Né? Era tipo uma segunda-feira, sei lá, né? Aí eu falei: não, mas eu preciso ir para algum lugar. E aí ele: bom, eu vou. Aí tentou achar uma pensão, um hotel, né, um albergue. Aí estava tudo lotado, estava tudo lotado. E aí ele falou, putz, ele entendeu, ele falou, tipo, você está numa roubada, porque vai acontecer aqui um encontro nacional de neonazis, por isso que os hotéis estão lotados. E ele começou já a achar perigoso ficar me carregando de um lado para o outro, né? Até que... E eu falei, não, eu não vou, não, só vou sair do seu carro quando você me botar no hotel, eu não vou ficar na rua. Agora que você falou dos neonazis, eu entendi, porque ele falou, puta. Aí ele achou, aí foi lá falar com a dona de uma pensão, que aí ele apontava para o carro, dizia, o cara disse que é brasileiro, músico, não sei o que e tal. Não oferece nenhum perigo, senhora. A senhora tem que ficar com ele aí, tem um quarto aí. Aí ela, tá bom, tira as coisas dele e bota aqui. Aí, já muito tarde da noite, aí dormi. Lá no dia seguinte, tomei café e falei para ela: olha, eu preciso sair para procurar os meus amigos. As minhas coisas estão todas aí. Se a senhora quiser, eu deixo o passaporte aí também, mas eu preciso. Aí fui lá pelo endereço, peguei lá uma Wilhelmstrasse, né? Ela me deu um mapa e tal. Cheguei lá, estava fechado, era uma boate, era de dia. Aí voltei, passei pelo centro da cidade, vi umas pessoas ali, era um dia de sol, e isso era um mês de setembro. E aí vi um rapaz meio moreninho assim, com uma moça. Aí falei, aqueles ali devem saber algo. Aí fui falar com eles. I'm sorry. Eu cheguei ontem aqui, aí eles se entreolharam e falaram, você é brasileiro? Eu falei, sou. Aí o rapaz se chamava Martin, lembrei agora. A moça já não me lembro. Um nome tipo Solange, não sei. E a moça era brasileira, o rapaz não era. Mas ele era o moreninho que eu achei que era brasileiro. E aí eles falaram, você é o cara que estava sendo esperado ontem e não chegou. Eu falei, eu cheguei, mas não tinha ninguém me esperando e tal. Aí eles falaram, você é amigo de fulano, e nós vamos ligar para ele agora, nós temos o telefone dele, você está toda uma pensão. Aí ligaram para ele, o rapaz veio, me pegou, foi na pensão, pegou as minhas coisas comigo, acertamos lá com a dona da pensão e já me levou para casa. Então eu tenho um santo, um anjo da guarda, assim, que vai me guiando, que alguns artistas, alguns amigos, dizem que eu tenho uma índia velha que anda sempre comigo, me protegendo e tal, né? Eu não sei se foi a índia velha ou se foi o anjo da guarda. Eu sei que na rua eu dei de cara com essas pessoas que não me conheciam, mas imediatamente souberam quem eu era. Tinha o telefone da Hubert Schubert, o nome do cara que foi me buscar numa moto assim e tal. Sabiam que eu era a pessoa que eu não conhecia, mas o Hubert era dessa associação e aí deu tudo certo. Então, assim, eu sou muito grato, eu tenho muita sorte. Eles falaram, você tem uma estrela na testa, porque os alemães não costumam ser gentis, eles falaram com gente assim, diferente, abaixo do Equador, África, Cuba, sei lá o que, Venezuela, Brasil, Peru. Eu falei, olha, comigo, eles carregaram minhas coisas, porque eles queriam me ensinar os caminhos, e eu falava, eu não sei, desculpa, não estou entendendo. Aí eles falaram, tá bom, pegavam minhas coisas, levavam até o próximo lugar e falava, fique aí,
quando vier o trem com esse número, você entra. E assim foi. E sempre foram gentis comigo e amorosos. E depois tive uma manager, Constance Eisent, nascida em Dresden, durante muitos anos. Aqui no Brasil eu tive essa manager e viajava comigo para o mundo inteiro, Japão. É interessante, né? Porque o alemão tem essa. Aqui na Alemanha existe esse estigma, lógico, né? Do alemão de cara fechada e da personalidade dura. E isso, de certa forma, é real e a bagagem pesada da história é algo que é presente a todo momento, né? Mas existe uma noção muito ampla e muito consciente de cidadania, né? Então essas histórias que você conta do cara ir até você e não largar você enquanto ele não tiver certeza que você está em segurança e tudo mais, é algo muito presente. E eu queria comentar que Tübingen é muito engraçado que é uma cidade que a gente tem isso em comum também. Eu tive algumas histórias bastante interessantes em Tübingen, com a minha carreira musical também. Eu sou da música erudita moderna, e foi em Tübingen, por acaso, que eu consegui apresentar uma obra minha que não estava sendo apresentada em nenhum lugar, porque era uma obra que trabalhava com diversas religiões, uma coisa interreligiosa. E em Tübingen eu encontrei a abertura e o pessoal quis fazer essa obra, uma obra para canto coral e tudo mais, e se realizou lá. E Tübingen é a cidade de um dos meus poetas preferidos, que é o Hölderlin, poeta alemão, que escreveu um poema chamado As Linhas da Vida, poeta romântico, né? Kinderli. Então, Hölderlin, ele é de lá. Já ouvi falar. Já devo ter lido alguma coisa dele. Agora não. Sem dúvida, ele tem. Depois eu vou te mandar algumas traduções que eu fiz por prazer, assim, por hobby. Mas engraçado que ele é um dos poetas marcantes assim da Alemanha e ele é de Tübingen, né? Olha. E, é, Ele é de que e época? ele é romântico. Ele nasceu no fim do século XVIII e morreu no primeira metade do século XIX. Inclusive, ele morreu assim doente e mal da cabeça, né? Eu cheguei a ler a biografia dele justamente porque eu estava em Tübingen. E muitas pessoas falavam ele era louco. No final da vida dele, ele era um poeta louco. Mas no final da vida dele, ele produziu as melhores obras dele, né? Então, uma vez, debaixo de um desses canais que você descreveu, de Tübingen, eu estava passando a pé e alguém tinha pichado a seguinte coisa: Hölderlin nunca foi louco. Bom, só isso. Né? Que lindo, que Deixando lindo. claro que ele não estava louco. Quem acha que ele é louco, que não está compreendendo as coisas, né? Então, Sim, sim. Chico, vamos voltar um pouquinho, porque eu quero perguntar para vocês uma coisa antes da Alemanha, que é uma coisa muito bonita também, que é, bom, você nasceu em Catolé do Rocha, né? E depois se muda para João Pessoa, e é na época da universidade, né, da Federal, que você entra para o grupo Jaguaribe Carne. É por aí? Como que Eu entro um você... pouco antes, porque eu cheguei em João Pessoa com 16 para fazer o terceiro colegial, que seria o. Na época chamava-se terceiro científico aqui, né? É, e fiquei morando na casa do estudante, né? Na Rua da Areia, ali no quartinho, com mais um colega que eu conhecia ali. E fui adotado um pouco assim pelos irmãos Pedro Osmar e Paulo Ró, que eram desse grupo Jaguaribe Carne. Eles viram aquele menino chegando ali com 16 anos, do sertão. Antes eu era do grupo Ferradura, lá no sertão, junto com meu amigo Escurinho. E ao chegar em João Pessoa, eles me pegaram assim, né? Eles se identificaram comigo, me trataram como um irmão mais novo. O Pedro Osmar era 10 anos mais velho que eu, o Paulo Ró devia ser uns 6 anos mais velho que eu. Então, eles trabalhavam com muita experimentação, né? Música aleatória, música atonal, poesia
postal, faziam poemas postais, que um mandava para outro, aí o outro fazia umas intervenções, mandava para outro, e assim por diante, né? Uma obra aberta, circulante, né? E esse grupo foi muito importante assim na minha formação, porque até conhecê-los assim, conviver com eles, a arte para mim estava muito num lugar, vamos dizer, da contrafacção, vamos dizer assim, política, libertária, e de um certo desbunde, né? A liberdade também estava ligada a uma coisa comportamental. Ao conhecê-lo, se intensificou muito para mim essa importância de linguagem, da forma ser revolucionária, não apenas os conteúdos e o comportamento, né? Então, em vez de você dizer assim, apenas vamos ser livres, né? Eles transformariam isso em algo como ser vivres, vamos, amos, amor, silver, né? Então, isso eu improvisei aqui. Mas o Jaguaribe Carne era isso, ele pegava, vamos dizer, um conteúdo que antes eu trabalharia basicamente o conteúdo, né, como uma coisa adolescente, assim, e eles transformavam isso em forma, né? Assim, tipo, não há arte revolucionária sem forma revolucionária, né? E essa é uma questão muito presente, e até hoje, há uns 4 dias, eu publiquei e falei um texto aqui no Instagram, um texto um tanto quanto livre, talvez influenciado pelo Guimarães Rosa, pelo James Joyce, mais um Leminski, mais localizado, vamos dizer, na zona rural. Uma moça, então talvez por isso tivesse mais a ver com Guimarães Rosa. Publiquei e falei, depois você pode dar uma olhada. Aí uma moça me escreveu dizendo, para que isso? Nós precisamos falar linguagens mais diretas para trazer todas as pessoas e tal. Eu acho isso empobrecedor, sabe? Você ter que fazer sempre isso. Eu falei, olha, não é publicidade, né? A publicidade talvez tenha que falar para todas as pessoas, e mesmo a publicidade escolhe um público-alvo, né? Eu prefiro me sentir livre para os conteúdos diversos e para as formas, né? Acho que muitos criadores já são reprimidos pela direita por causa dos conteúdos. Se nós formos criticados e reprimidos pela direita por causa dos conteúdos e pela esquerda por causa das formas, porque eles vão dizer, vocês estão sendo herméticos, elitistas, e tarará. Nós estamos perdidos, como é que a gente vai criar? Isso é uma questão eterna na arte que se pretende, livre ou que se pretende revolucionária, né? O próprio cineasta russo, né, que criou os filmes, a princípio eram para ser filme de propaganda da vitoriosa revolução bolchevique. Os caras chegaram nele e falaram, olha, você está sendo hermético demais, você edita tudo, né? E isso não serve, nós precisamos de alguém que fale mais direto, né? É uma questão, creio que o Mayakovsky passou por isso, todo mundo passa, mas é um empurra e solta, né? Perfeito, sem contar que isso é uma coisa que eu sempre falo muito, o artista criador, independentemente de qual área dele, né, ele sempre vive dentro de um grande dualismo, né, que é a busca pelo novo, pelo original e pelo desafiador até mesmo, em termos auditivos e em termos de compreensão e assimilação do público, e ao mesmo tempo procurando achar um equilíbrio
dentro daquilo que é compreensível para a humanidade, né, para o público da sua contemporaneidade, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, né? Criar o novo e ser inteligível da mesma forma, seja na música erudita, seja na música popular. É assim que o artista contribui com algo que não existia ainda, né? E Chico, a sua música tem muito disso, né? Ela sempre, ela por si só um instrumento propulsor de reflexão, seja nas letras ou seja na maneira como você executa a música, mesmo na parte estética, né? E eu queria saber um pouquinho de você, quando que você, enquanto artista, lógico que todo artista tem o seu desenvolvimento, né? Que depende também do autoconhecimento, né, e das concepções artísticas e tudo mais. Quando que você se encontra já consciente com relação a essa, com o que você quer transmitir através da sua arte em termos de mensagem e em termos estéticos também? No Cuscuz já era assim? Cara, já era assim quando eu tinha 14 anos, um pouco antes do Jaguaribe Carne, no tempo do Grupo Ferradura, quando eu criei um grupo junto com Escurinho, Branco, Adonias, Cosme e uns amigos lá de Catolé do Rocha. Então, nós tentávamos, eram bastante inspirados pelo Quinteto Violado, a banda de pau e corda, mas também ouvíamos as bandas de rock inglesas, Pink Floyd, Led Zeppelin, as bandas de rock em geral, né, as bandas de São Francisco e tal, né, ouvíamos King Crimson, e misturávamos na nossa ingenuidade assim de adolescentes, né, essa vontade de levar uma mensagem, mas que a forma também de algum jeito fosse libertária. O fato da gente ser inspirado em Quinteto Violado, mas estar aberto para influências estrangeiras, acho que mostrava um pouco isso, né? Claro que você com 14 anos ainda está procurando, está buscando, né? Mas, por exemplo, tem uma música minha que chama Por Causa de um Ingresso do Festival, Matou o Roqueira de 15 anos, que é uma música que eu só vim gravar bem recentemente, num disco chamado De Uns Tempos Pra Cá. Ela era só instrumental, com esse nome enorme, Por Causa de um Ingresso do Festival, Matou o Roqueira de 15 anos. É uma música de quando eu tinha, sei lá, 17 anos, uma música instrumental assim, cascuda, complicada e tal, né? De viola, né? De 10 cordas. Então, assim, e as músicas da época dos 14 anos eram tipo Renascença, né? Violância, né? Que dizia não bate, que dói, chega de maltratar, né? Então, eram coisas que tinham já uma raiz, talvez fosse até de uma forma mais sisuda, fechada numa coisa, porque o adolescente é mais sisudo, e eu era mais sisudo, eu acho que até chegar em São Paulo, curiosamente, até terminar o curso de comunicação social, aos 20 anos, e vir para, primeiro, interior do Rio, Barra Mansa, depois São Paulo. Aí eu fui me soltando, e depois dessa viagem para a Alemanha, para a Europa, que quando eu vi Salif Keita, foi nessa viagem, né? Ou seja, eu não tinha ainda a primeira vista nessa época, da minha primeira viagem. Eu senti, poxa, por causa de Salif Keita, eu pensei, eu vou montar uma banda. Não vou ficar só de violãozinho e percussão, como era praxe nos artistas de MPB da minha geração, né? Influenciados por Alceu Valença, que já tinha banda, mas para mim fazer voz e violão e percussão estava bom. Mas quando eu vi Salif Keita, eu pensei, eu vou montar uma banda. E passei a tocar em pé. Meu violão não tinha correia antes. Botava no colo e tocava. Aí passei a tocar em pé, aí vem a dança, aí veio a coisa da África, entrou o corpo e tal. Aí mudou. Eu mudei muito depois dessa viagem. Fui como um portal mesmo, né?
Mas eu acho que aos 14, 15, eu já tinha muita clareza que a minha música era de intervenção, né? Era isso. E o Jaguaribe veio um pouco para me dizer: intervenção é importante, mas é importante não descuidar, não descurar da forma. É importante investigar a forma sempre, mesmo fazendo canções. O Jaguaribe era um pouco anárquico com relação às canções. Sim. Apesar deles terem canções e tal, mas eles não ligavam muito para isso, principalmente o Pedro Osmar. Mesmo tendo canções gravadas por Elba Ramalho, por Amelinha, ele estava muito, como até hoje, preocupado com experimentar. Então, ouvia Smetak, né, Hermeto Pascoal, Ravi Shankar, e ele ia misturando todas essas coisas, né, num liquidificador ali muito especial. Mas eu sempre procurei não me afastar da canção. Uma das minhas canções mais conhecidas, À Primeira Vista, tem um refrão que é feito de palavras que são só sons. E as multidões cantaram e cantam O Amaradzaya Soye. Dzaya, Dzaya. Aí e Inga Dunhan. As multidões cantam. É pura sensação. E o sentido vem da sensação. Então, eu creio muito que a sensação é importante na intervenção, inclusive para não anestesiar o público com slogans. Os slogans devem existir, devem estar nas passeatas, nos jornais, nos panfletos, nos flyers, mas se a arte ficar só nos slogans, ela vai cada vez mais sendo confundida com os flyers e com os panfletos e com as passeatas. Eu acho que é legal você desnortear o público, muitas vezes. Por isso que a arte, né, sobretudo a música, possui um potencial transformador do ser humano infindável, né? Porque ele pode atingir o ser humano tanto em seu intelecto, através da mensagem concreta e objetiva, quanto em seu espiritual, através de uma mensagem abstrata, subjetiva, não é mesmo? É um ser humano completo, né? E a arte tem esse poder, né? A arte está nesse lugar. E se ela abre mão dessa força subjetiva, né, aí ela perde muito do seu potencial, né? Eu estava vendo dia desses aqui o Contact Hof na TV, de Pina Bausch, para adolescentes. E eu confesso para você, eu chorei diversas vezes vendo o processo. Aqueles adolescentes que chegam ali um pouco toscos, com muita energia, e vão entrando num lugar sublime que a arte dá, assim, que mexe com o corpo e vem os sentimentos, sensações inexplicáveis, gente que não abraçava, depois abraçando. Eu acho que esse lugar da arte é muito especial, sabe? E me emociona muito. Há coisas que não sei se pegam outras pessoas, mas para mim me pega muito. E eu acho que a sua obra sempre tem, pelo menos para mim pessoalmente, né? Eu até vou falar para o público do 247, contar um pouquinho, talvez tenha um pessoal mais jovem e um pessoal mais velho também. Quero contar um pouquinho como foi para mim. Eu era moleque, adolescente, né? Como você falou, 14, 15 anos, quando saiu com toda a força o Mama África, e aquilo foi uma coisa imensa para mim, gigante, mudou toda a minha
compreensão sobre a arte, sobre a música brasileira que existia, por causa da letra, né, com todos os segredos e os afluentes que existiam na poesia, a parte estética, e também, olha só, uma amálgama de linguagens, o videoclipe era muito marcante, né, e isso fazia parte também demais, ainda mais numa época em que a gente tinha televisão, tinha MTV, e não tinha outra linguagem. Então, amigos do 247 que estão assistindo, se você não assistiu ainda o clipe do Mama África, é um dos principais clipes da história da música brasileira, e um clipe extremamente simples também, né? Não espere Steven Spielberg, não, porque ele é um clipe simplesmente feito de pessoas, de seres humanos, na sua cidade, nas ruas, e é um clipe tão honesto e tão marcante. E eu lembro que tudo isso marcou muito, né? A ideia de Mama África, a minha, tipo, o fato a minha mãe ser uma mãe África, e também a Mama África, a África como um continente mãe, né? Tudo isso fazia a gente, enquanto moleque, refletir muito. Essa canção é uma canção totalmente atual ainda hoje e vai continuar sendo no Brasil, né, Chico? A África é a mãe de todos, né? É de lá que vem, que sai a humanidade, né? Então, é claro que primeiro ela fala para os afrodescendentes diretamente, né? Mas também fala para todas as mulheres, mães que trabalham, têm dupla jornada, e aí mulheres brancas, mulher o que for, né? Há inclusive uma versão no Chile, feita por uma cantora branca chamada Cecília Echenique. Na verdade, a versão é feita pelo Pedro Aznar, argentino, e a Cecília Echenique gravou no Chile. O clipe dela é engraçado porque ela faz uma mulher, uma executiva de uma empresa, uma CO, né, uma CEL, e ela usa uma pastinha e fecha o computador, abre o computador e chega em casa, lava prato e tarará, e isso amplia o conceito. O clipe original de Mama África é dirigido por Ana Mulher, uma diretora de São Paulo, que mais recentemente fez o filme Quando Ela Volta, né? Que fala sobre essa coisa de você deixar seus próprios filhos para cuidar dos filhos dos outros, trabalhar na casa dos outros, né? O Que Horas Ela Volta, acho que é assim, né? E o clipe de Mama África é um take único, é uma tomada só, né? Isso é gravado na minha cidade, com participação dos meus pais, da minha família e da cidade inteira que se convidou para entrar no clipe, né? Tem grupos organizados que nós convidamos, eu convidei através das minhas irmãs que moravam lá na época, grupos que tinham a ver com onde eu tinha passado, a banda marcial do colégio, o time de futebol, o movimento negro, mas as pessoas souberam, o Chico César vai gravar um clipe, não sei o quê. A rua ficou cheia e as pessoas iam entrando, saindo, tentando me abraçar, se abraçando, correndo atrás. E foi lindo, é muito bonito, assim, como você disse também, é um clipe feito por pessoas com muita humanidade, né? E até hoje me emociona bastante um clipe, a música também, eu gosto de cantar Mama África. Ainda sobre Mama África e sobre a minha primeira viagem à Alemanha, depois da minha apresentação na Tenda Brasil, eu desci e fiquei ali conversando com os amigos brasileiros e os amigos, os alemães, que estavam ali na mesa. Havia uma criança irascível, que não queria conversa com ninguém. Filha de uma moça chamada Lídia. A criança chamava-se Francisca. Tinha aí uns 5, talvez 6 anos de idade. Estava no kindergarten na época, né? E era uma criança que não queria papo com ninguém, só queria ficar ali com a mãe toda vez que a mãe
tentava estabelecer uma conversa com alguém e ela... Mamá, mamá. E as pessoas... Aí eu comecei a brincar com ela, assim, fazendo com os dedos, e ela começou também. De repente, a mesa parou e ficou nos olhando, porque os nossos dedos começavam a se entrelaçar e tal, e ela não queria mais papo com a mãe, não queria saber de ninguém. E aí falaram assim: Chico, o que é que você fez com essa criança? Como é que você abduziu essa menina? Porque ninguém chega perto dela, ela só quer ficar perto da mãe. Eu falei, cara, eu não sei. Eu disse, ela já ficou ali um pouco ligada para mim, e eu comecei a brincar com ela. Aí, bom, acabou ali, e ela falou assim: mamãe, nós podemos convidar o Chico para ir lá para casa, para brincar com os meus brinquedos? Ela achava que eu era uma espécie de criança, né? Aí ela falou, ela tá chamando você para ir lá para casa, outro dia, você vai almoçar com a gente? Eu falei, vou. Aí fui lá eu almoçar com Lídia e Franquisca. Aí chego lá, almoço, e depois do almoço, ela vem, traz o violãozinho dela, e aí diz, Mama África. Aí, foi a Mama África que pegou a menina. Aí ela, Chico, ela quer que você toque Mama África. Eu falei, entendi. Aí toquei Mama África. Quando acabei de tocar, aí ela dizia, normal, Chico, normal. Aí eu falei, mas por que ela está dizendo normal, né? Ela disse, não, ela está dizendo mais uma vez, de novo. Mais uma vez. Normal, Chico, normal. Aí eu, normal, toquei normal umas 15 vezes. Né? E fiquei amigo de Kiska para sempre, assim. A força que tem uma canção, né? Que pega... Porque antes eu achava que o meu público eram pessoas que estudavam na universidade. Antes de eu fazer disco. E logo que eu fiz disco, eu percebi que não, que essa coisa cerebral que eu imaginava, isso foi também me ajudando a sair do lance cerebral e indo cada vez mais para o lúdico, assumindo que eu era livre, que o artista é uma espécie de criança, brincar, jogar com os elementos, né? Quando eu percebi que eu podia cantar Beradeiro na Alemanha, na Bélgica, debaixo de chuva, as crianças debaixo de guarda-chuva, me olhando cantar Beradeiro, né? São sonhos e não aquele olhinho, não pisca, né? Eu falei, não. Então, assim, palavras são importantes, cérebro é importante, mas presença. A presença é muito da verdade do artista, né? A presença e você trazer a força telúrica que a arte tem. Porque, assim, quando eu era criança, eu chorava ouvindo Joan Baez, cantando Saco e Vanzetti, Blow in the Wind. Eu nunca soube inglês, nunca aprendi, até hoje não aprendi inglês, né? Mas naquele tempo, eu com 12 anos, eu chorava ouvindo Bob Dylan, né? Mas principalmente Joan Baez, porque tem uma coisa na voz dela que vem dessa coisa galesa, irlandesa, né? Tão bem desenhado, assim, os contornos da melodia. E eu pensei, bom, se eu chorava com Joan Baez, com Bob Dylan, então é possível que eu tenho que aceitar que as crianças da Bélgica, debaixo de chuva, podem se emocionar comigo cantando Beradeiro ou Mama África. Mas é incrível, porque, por exemplo, Mama África é essa canção. Mama é a primeira palavra que todo mundo universal fala, né? No mundo inteiro. Mas há outras canções, como essa Beradeiro, por exemplo, que muitas mães escrevem para mim, agora com rede social tem esse fluxo, elas mandam, assim, o bebê, eles dizem, olha, ele só dorme depois de ouvir Beradeiro. Porque é um canto que não tem acompanhamento, né? Sim. Sim. Mas eu nunca pensei nessa canção como uma canção de ninar. Sim. Né?
É, e logo que começam a falar, eles começam a cantar Sansões, Sansões. No meu disco Estado de Poesia tem uma música que chama Caracajus. Sim. Uma amiga filmou os filhos do banco de trás do carro, enlouquecidos, cantando Caracajus, Caracajus, Caracajus. É. Gente, o artista tem umas vaidades intelectuais, olha, essa coisa aqui, atonal, né? Esse acorde de Fá sustenido menor, que pelo meio tem uma nota de Sol, que é uma segunda, não sei das quantas. As crianças não estão nem aí. Essa sensação do choque da nota próxima do. Né? E acho que o meu primeiro disco, Aos Vivos, que é cheio de cantos que não tem letra, né? Delega, maçanga, gaega, que tem no Alma Não Tem Cor, do André Bujan, que eu ponho isso, né? As crianças adoram. Delega, maçanga, gaega. Não quer dizer nada. É como a Maharadzaia. Elas adoram, né? Tem outra coisa que era Zaya, Zirakirabainaira no clandestino. Zirakirabainai, Zego. Também não quer dizer nada. É como a Maharadzaia Tsui e tal. Eu acho que são coisas de um Chico César que vive aqui do meu lado, em mim, dentro, não sei, que me ajuda a dizer coisas que as palavras que já existem não servem. Eu estava lendo, por exemplo, o Vicente Huidobro, um poeta chileno experimental. Eu musiquei dele o Altazor, né? Que é um poema anterior aos concretistas brasileiros, né? Aos Irmãos Campos, a Décio Pinhatari, e que é ai, aia, aia, ia, aia, ui, tralali, lali, lalá, aru, aru, urinário, né? São palavras como se fossem pré-palavras, né? E isso eu acho muito rico. Isso nem sempre, claro, a canção pode vir com isso, não é obrigatório, não é um programa, mas às vezes isso parece que tira a gente de um lugar ali do pão, pão, queijo, queijo, do isso é um cachimbo ou isso não é um cachimbo. De você olhar para o cachimbo e falar, não, isso é o patriarcado, isso é o sei lá o que, né? Perfeito, realmente, e isso, tudo isso o artista pode se utilizar de todos esses elementos dentro de sua criação. O artista livre, né? Ele pode realmente se utilizar dentro de todos esses elementos. E você também sempre fez, não somente na primeira vista, né? O Amarazaia e tudo mais. Inclusive, você sabe que mais uma lembrança de adolescência, eu lembro que a gente, na época não tinha internet, não tinha como jogar no Google, mas a gente estava discutindo, enquanto adolescentes, se isso era alguma frase em algum idioma africano, né? E a gente foi pesquisar em algum lugar e perguntava aqui, não, ele só inventou esse som. E olha que maravilha. E também na sua obra tem sempre, como a gente já falou, o jogo de palavras do Mandela e Alemanha também, que você contou agora. No Mama África tem Deve Ser Legal Ser Negão Senegal, né, que tem significado, mas também para criança, e mesmo para quem não entenda português, é uma figura de linguagem à la Olavo Bilac, né, que deixa, faz com que a sua música, né, e a música de qualquer compositor consciente e rico, atinja o ser humano em diversos estágios, né, isso que é maravilhoso. Eu queria aproveitar para contar que legal que você amava a Joan Baez, porque ela é a minha cantora preferida de todo sempre. E eu quero mandar, mesmo aqui do Brasil, um beijo para ela, porque ela fez 80 anos agora, né? Olha. E você sabe que eu entrei em contato como que chama? O produtor dela, né? O empresário dela. Eu escrevi para ele, eu sei que é um pedido meio estranho, mas eu sou de um programa do Brasil, de arte, política e tudo mais, se ela não gostaria de dar uma entrevista.
Aí ele respondeu muito educado, mas falou que ela não está dando entrevistas. Mas, de qualquer forma, a gente manda um beijo para Mrs. Baez, eterna diva e mulher extremamente corajosa. Estava cantando as canções anti-guerra já nos anos 60, né? Com seu violão e sua voz angelical. Eu a conheci pessoalmente num festival ali no sul dos Estados Unidos, no sul, perto de São Francisco, na verdade. Rag on the River. É um festival de reggae, não sei o que e tal. E eu acabei o show, assim, o meu show, e falaram, Chico, vai para a tenda das entrevistas. Aí cheguei lá, tem uma senhora muito familiar, aí ela vem me falar parabéns pelo seu show, congratulations, BBB. I am John Baez. Como? I'm sorry. I'm John Baez. Eu vi seu show muito bonito e tal. Perdoe porque eu não falo português. Aí eu falei, minha senhora, não sei nem o que dizer, porque eu sou seu admirador profundo, assim, você é uma influência, inclusive no fato de eu buscar me manter como um artista de intervenção, assim, né, e foi muito lindo, porque demos entrevistas, assim, um do lado do outro, isso foi muito, muito emocionante, muito marcante para mim, né, estar ao lado da deusa, né, se nós pensarmos Joan Baez como uma manifestação do sagrado feminino na Terra. Eu estava ali, toquei nas mãos dela, ela me beijou, me abraçou, eu fiquei... isso eu vou levar para sempre, assim. Que momento histórico mesmo. Lembrando também, bom, não vamos sair do assunto, mas só lembrar que ela basicamente é a principal responsável pelo lançamento, pela ascensão do Bob Dylan, né? Sim. Chico. Ainda sobre essa coisa da deusa, histórias, né? Eu desci num hotel de Portugal para tomar café da manhã, porque eu ia ter imprensa, e tinha que sair para fazer rádio e tal. E aí, quando eu vou pegando ali uma porçãozinha de ovos, escuto alguém cantando Mama África. Aí eu pensei, brasileiro, uma hora dessa e tal, né? Aí respirei fundo, aí me virei, aí vejo uma senhora assim meio ruiva, com um macacão cinza, com umas listrinhas. Aí eu falei, bom dia. Aí ela falou, bom dia. Aí eu falei, a senhora não é brasileira? Aí ela, não, I am your fan. Você quer entender? I am Meredith Monk. Aí o que isso? Meredith Monk, soltei lá o prato que eu tava lá, abracei, nos abraçamos. Aí ela perguntou para o Naná Vasconcelos, I love Naná, e I love your music. Aí eu falei, mas por quê? Ela falou, olha, o seu disco aos vivos serviu muitas vezes para mim, para me tranquilizar, para eu dirigir pelas ruas de Nova York. Olha. Ela falou, eu sou muito nervosa para dirigir, muito tensa. Aí eu botava o seu disco e ficava na maior paz para dirigir e tal. Eu falava, nossa, eu escutei muito Turtle Dreams quando eu era adolescente, né? Né? Aí ela, não, aí abraçamos, choramos. Depois fomos tomar café junto, botamos tudo na mesma mesa. Aí depois foi um maior trabalho para os assessores de imprensa nos soltarem uns do outro. Meredith, você tem que fazer rádio, Chico, larga ela, você também. Não, nós queremos ficar juntos para sempre e tal. E depois nos encontramos aqui no Brasil, sempre que ela vem ao Brasil, me liga. A música é incrível, porque ela me colocou essas artistas que eu ouvia quando eu era adolescente, assim, e que me fizeram ser quem eu sou, são formadoras, né? A Joan Baez com a música de intervenção, Meredith Monk com a música mais experimental e uma coisa se juntando na outra. De repente eu tenho a felicidade de, por acaso, encontrar com essas pessoas. Porque se eu fosse, o meu agente, procurar o agente delas, talvez nunca acontecesse. Ou se eu fosse ver um show e tentasse ir ao camarim, a pessoa
tá ali sufocado, encontra por acaso. E dela me dizer, a Meredith, falar, não, você me ajudou muito, você me acalma, você... Que felicidade, né? Que privilégio. Lindo, que história linda. Deixa eu falar para o público do 247 que a Meredith Monk é uma das principais artistas, compositoras, performers, vocalistas, coreógrafas. Ela fez tudo, né, Chico? Do século XX e do século XXI também. Ela está viva ainda. E eu trabalhei a obra dela porque eu sou judeu e trabalho bastante os artistas judeus, né? E ela é judia, mulher judia e feminista também, muito consciente sobre as questões, todas as questões sociais, enfim. Que maravilha, como as energias se unem e pessoas que atuam na mesma esfera, né, energética se encontram, né? Maravilha. Ela, para mim, quando alguém me pergunta quem é, assim, eu acho que ela, junto com, no outro lugar, Flora Purim, Laurie Anderson, são as mães de Bjork, né? Dessas jovens mulheres que fazem uma arte mais experimental, assim, que ousam ir com mais radicalidade e tal, né? Então, realmente, nós tínhamos muita sorte de ter essas artistas no nosso caminho, essas que vieram antes e abriram. A gente sabe que não é fácil ser mulher no mundo, né? E elas, né, estão aí há tanto tempo e abriram esses caminhos. Eu sou muito, muito fã. Tive a felicidade de, no Rony Scott, fui ver um show da Flora Purim com a Ayrton Moreira. A primeira vez que eu fui no Rony Scott, eu estava gravando o disco Respeitem Meus Cabelos Brancos, produzido por um produtor inglês, e fomos ver um grupo árabe, de jazz árabe. Eu e o produtor. De repente vem assim alguém da direção lá do clube, lá em Londres, e aí fala assim, Mr. César, nós estamos muito honrados com sua presença, não sei o que, eu, vocês sabem que eu sou assim, claro, o senhor e tal. Aí fala, tal dia vai ter a apresentação da Flora Purinha aqui, o senhor gostaria de vir? Aí eu falo, claro. Aí fui ver. E Flora Purim não sabia quem eu era. Eu fui ver e via o primeiro set. No intervalo, fui tomar um ar e ela estava lá fora, fumando um cigarro, acho. Aí eu... Boa noite, Flora. Que lindo, que só escutava seus discos. Aí ela... Ai, que felicidade escutar uma voz brasileira falando minha língua, né? Como você chama? Aí eu falei, Chico. E você faz o quê, Chico? Eu falei, faço música. Ai, que legal, você ainda é músico. E você canta? E eu falei, bom, eu canto, estou aqui em Londres para gravar um disco. Eu sou mais compositor. Ai, que legal, não tem coisa melhor do que um compositor na vida de uma cantora. Olha, e você tem coisas conhecidas e tal. Eu falei, aquela música de Daniela Mercury. Aí lá, tal. Não, acho que nem falamos da Daniela Mercury. Não chegamos, acho que não. Eu sei que ela foi para o camarim antes dela, Chico, dê licença, que vai começar o segundo set. Aí ela deve ter falado com o Ayrton Moreira e os músicos, olha, encontrei um cara aí, um tal de Chico César, que é compositor. Aí eu sei que ela deve ter falado, Flora, né, Chico César é um cara conhecido no Brasil. Aí ela voltou, antes de começar a cantar no segundo set, ela falou, amigos, nós temos hoje uma grande felicidade de ter aqui na plateia uma figura importantíssima para a música brasileira. Rasgou uma seda, assim, aqui na plateia conosco, senhor Chico César, levante, Chico. Aí eu levantei, tímido, e as pessoas me aplaudiram, e eu, meu Deus, quem sou eu? Aquele show de Flora Purim, né? Aquela mulher que eu via trabalhar com os dois microfones, um para cantar, outro para gravar os loops, fazer as experimentações e tal. A cada duas músicas ela falava, essa música eu dedico a Chico César. Tá gostando do Chico César? Aí depois do show, eu já tava morrendo de vergonha. Depois do show, aí a Ayrton Moreira veio falar comigo, Chico, não liga, essa mulher, ela não sabia
não reconheceu você. Eu falei, mas Ayrton, eu escuto vocês desde os anos 70, eu olho nas revistas, as capas dos discos, ninguém é obrigado, é outro universo, vocês são jazzistas, eu sou de um Outra lugar... geração, né? E tal, mas foi muito engraçado. Aí trocamos telefones e ficamos amigos e tal. Mas, quer dizer, para mim é outra dádiva. Interessante que estamos falando dessa dádiva, que é fazer música num mundo em que as mulheres têm um papel importantíssimo. Né? Falamos aí de três, né? Meredith Monk, Joan Baez, Flora Purim. E para esse lugar da música popular, vamos dizer assim, em que a experimentação, a liberdade criativa é muito bem-vinda, né? E acho que é sempre importante ser livre para falar de liberdade, para reivindicar a liberdade. Eu tenho uma música que fala para brincar de liberdade no terreiro da alegria. Eu e os meus companheiros queremos cumplicidade para brincar de liberdade no terreiro da alegria. Acho que é isso. O nosso lugar de fala é esse terreiro da alegria, né? Muitas vezes a vida é dura, mas ter a liberdade para ser alegre e ser criativo, eu acho que é fundamental para o artista, assim. Às vezes você vai vender menos, às vezes o público vai procurar outra coisa com a qual se identifica mais, mas você vai persistir na sua trilha, né? E ao persistir na sua trilha, você de vez em quando resgata pessoas que estavam lá atrás do seu trabalho, que se desinteressaram em algum momento, aí voltam, pessoas novas entram e você vai fortalecendo esse seu lugar, que é esse terreiro da alegria. Eu sinto isso. Acho que nem sempre na crista da onda, nem sempre up to date, nem sempre hype, mas sempre coerente com a sua força criativa, sabe? Coerente e fiel diante daquilo que você acredita e é, né? Acho que isso é essencial para o artista, sobretudo para o artista criador, né? Sim, sim. A Flora Purim, só para concluir a Flora, que também é uma mulher e judia, é uma das mais importantes cantoras de jazz do Brasil, uma carreira no exterior, talvez até mais conhecida, né, Chico, Mas do que no Brasil, e maravilhoso todas essas influências, como elas como elas fazem sentido, tudo isso engraçado, né? Ela certamente está na sua obra também, né? Mesmo que ela não te conhecesse ainda, ela está na sua obra, né? Assim como a Joan está, assim como a Meredith também, né? e acho que na obra de Yoko Ono, por exemplo, né? Sem Essa dúvida, mais coisa do uma, né, das ritual, mulheres. né? Eu acho que ela é muito importante. Eu falei para ela, falei, Flora, você é fundamental. Você é tão importante quanto Miles Davis. É, 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 né? concordo. Não tem como dizer que não, né? É, é. Como Hermeto É, Pascoal, né? Eu acho que são artistas muito fundamentais. o Smetak, que você falou também lá no começo, né? Um Comentou. mestre. Mestre Smetak. E o Widmer também, né? O Ernst Widmer, que estava junto com ele. Sim. Chico, nosso papo está maravilhoso. A gente vai se encaminhando para o final. Tenho certeza que é tanto caos que a gente poderia ficar por horas aqui, né? Mas eu quero duas coisas. Primeiro, eu, eu vou te mostrar aqui algumas imagens que eu coloquei, que eu reuni aqui para tentar colocar aqui na tela. E você comenta um pouquinho sobre essas imagens, tá bom? Aqui. Tá vendo? Aqui é Chico César, simplesmente com a nossa querida presidenta.
Dilma Rousseff. É. Primeira mulher a ser eleita presidenta da República. Ela prefere assim, né, ser chamada, ser dito. E acho que tão importante na história brasileira quanto Obama para a história americana, primeiro negro, né? Eu acho que esses que são os primeiros que abrem os caminhos são fundamentais. É incrível como essa mulher foi apedrejada pelo fato de ser mulher, né? Então, uma grande técnica, né? Não é a pessoa mais carismática do Brasil, né? Nós vínhamos do governo Lula, e o Lula é um líder muito carismático, um homem feito nas lides sindicais, né? Na porta da fábrica para o bar na frente, e né? Muito comunicativo, muito que gera muita empatia, né? Mesmo quando você é antipático com o Lula, você sabe que está ali lidando com uma carga emocional muito grande. Dilma, talvez até pelo fato dela ter sido presa, torturada, então é uma pessoa, e ela revelou para a gente uma vez numa reunião que ela queria muito dançar quando era jovem, né? E eu, numa conversa com ela, nessa conversa que ela falou que sonhava em dançar, eu falei, se a senhora foi eleita, e ela foi, era a primeira vez que ela ia ser candidata, eu falei, a senhora, quando não souber o que fazer, dance. Dance em volta da mesa, dance sozinha na sala, porque ao resgatar essa figura da sua juventude, da sua adolescência, você vai encontrar caminhos muito especiais, vai para lidar com as coisas. Não sabíamos que o que vinha pela frente era tão grave, que o país, em sua misoginia, iria se expressar de forma tão rude com uma dama, com uma mulher, com uma senhora, com a presidente da República. Presidenta Dilma, um beijo para a senhora. Nós estamos com a senhora, continuamos juntos e a luta não acabou. E aqui? Aqui é com o homem. Acabei de falar nele. Pois é. E esse cara é um cara incrível, né? Esse é Luiz demais. Inácio Lula da Silva. Vem lá do interior de Pernambuco, né? Nordestino do interior, como eu e como muitos que desbravam esse país e vão para o mundo, né? Como Paulo Freire. Lula é um homem predestinado, assim, iluminado, né? Um homem predestinado a tirar o país de um lugar, vamos dizer assim, um lugar secundário, para estar entre os primeiros, né? Não é à toa que o Obama, quando foi presidente dos Estados Unidos, falou: esse é o cara. That's the guy, yeah. Você é meu homem, você é o cara, né? Então, assim, acho que as elites do Brasil tiveram muita dificuldade de entender Lula desde 78, 79, né? Ali naquela passagem dele, saída do sindicato para criar um partido que fosse alternativos aos partidos então existentes, os partidos de esquerda, né? Na época, MDB, PCdoB, PCB, PSB, PTB, porque a elite intelectual brasileira estava acostumada a comandar os trabalhadores. Com a chegada de Lula, nós temos os trabalhadores chamando para si o seu próprio comando. E depois que eles chamaram para si o comando do país, isso se tornou praticamente insuportável, insustentável, porque uma parte do país prefere ver o país no atraso, desigual e atrasado, desrespeitado internacionalmente, do que ter o país comandado por alguém que representa de modo tão veemente
a sua classe trabalhadora, né, a sua parcela mais simples e fundamental da população. Sem dúvida, e a gente sabe que quando o Lula entra no poder, é o que a gente pode chamar da primavera do Brasil. Eu tive a oportunidade de estar com o Lula no ano passado, quando a gente organizou o evento Judias e Judeus com o Lula. Ele tinha acabado de sair da prisão, e ele é realmente uma figura mágica, né? E com o ser humano, ele coloca o ser humano no centro mesmo, né? É exatamente o oposto de todo o obscurantismo que tomou o Brasil. E eu sempre falo que eu coloco o Lula como entre os grandes líderes da humanidade, não é mesmo, Chico? Ele está no mesmo hall, no mesmo patamar de Mandela, né, de Gandhi, desse tipo de gente que passou, que colocou sempre o ser humano no centro, né, e lutou, acima de tudo, pela justiça social e pelos direitos humanos. É uma pessoa ímpar, né? Ele é um homem ímpar e ainda está vivo. Muito Ainda vivo. está vivo. Então, ele ainda tem muito a fazer pelo Brasil e pela humanidade, né? Sem dúvida. Acho que ainda precisa rever vamos dizer, se transformar. E eu acho que ele tem essa capacidade de ser fênix, né? E precisa encarar isso para liderar o Brasil na direção da sua retomada dos direitos democráticos. Sem dúvida. Ele fala que ele é o homem que vai viver até 120 anos, e eu acho que ele pode ser mesmo, porque ele está realmente, como diz o Gil, vivo, vivo, vivo para cachorro. Chico, dá uma olhada nessa aqui. Essa daqui é a aí que é o você estava contando, Statfest ó. Tübingen, né? Sim, 91. Ali eu até postei essa foto há poucos dias. É, é interessante porque a Malu, ela tinha comentado nessa foto quando ela foi postada anteriormente. A Malu que me levou para a Alemanha, tipo, ele já sabia, se referindo a mim, ele já sabia de tudo, já estava com tudo preparado para chegar e ocupar o lugar. Na verdade, eu não sabia, eu estava intuindo, eu estava, né? Mas eu levei daqui do Brasil, por exemplo, esse terno feito xadrez, né? E comprei lá na Alemanha um tecido, que eu acho que é aquele que está ali atrás, preto e branco também, para ficar como um cenário, né? Eu me via como um artista de música popular que pudesse ser diferente. Você ser artista num país, artista de música, num país que gerou Pixinguinha, Cartola, Dorival Caymmi, Luiz Gonzaga, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Luiz Melodia, Jardim Macalé, não é fácil. Jamelão, né? Então você precisa, João Bosco, Djavan, você precisa trazer algo novo. Esse algo novo é algo um pouco contraditório, porque você tem que ter, ao mesmo tempo, reverência pelo que já veio e irreverência. Essa irreverência é como... Isso não deve se confundir com arrogância, mas é como eu posso acrescentar algo nessa cena que já é tão rica. É uma árvore muito frondosa, né? Então você precisa ter a humildade de saber que você é uma folhinha, um botãozinho daquela árvore, mas que você também pode ser importante para o ecossistema dessa árvore. Então, algumas coisas que você vai chegar e fazer, elas não serão compreendidas de imediato. Algumas coisas, elas são, de fato, dispensáveis, mas você só vai saber se você fizer, né? Você está construindo o seu caminho. Eu estava ali, esse momento dessa foto aí, que é a foto que saiu no Statfest, no Sudoeste Press, é um momento fundamental e definidor da minha vida. Eu estava me empoderando, para usar uma palavra do momento, né? Me empoderando para ser eu mesmo. Eu estava montando no cavalo do meu destino para trilhar de modo fecundo
e profícuo o meu caminho. Perfeito. Gostei muito do que você colocou como reverência e irreverência, né? A compreensão e o respeito pelo passado e, ao mesmo tempo, a responsabilidade para com o futuro, né? A tradição e o novo. Eu acho que todos eles habitam a obra do artista criador, né? Você tem que trabalhar, talvez, com tradição, tradução e contradição. Isso. Aí, nesse contradição, colocando talvez até um ser, antes do ser cedilha, contradicção, né? De você criar novas dicções, Novas né? linguagens. Novos atritos com relação a tudo que tinha antes, ou ao que tinha até você chegar. E isso é um desafio permanente, porque depois que você chega, você também precisa criar contradições com relação ao seu próprio trabalho. A você próprio, Não a vida do artista nunca é estática, né? O artista deve estar sempre em desenvolvimento e sempre se desenvolver no sentido da palavra de retirar os seus invólucros, né? Que se criam ao redor. Sim, isso mesmo. Chico, antes da gente chegar no final, eu quero só contar para você que nós temos um querido amigo em comum que me mostrou um retrato, essa semana mesmo, mostrou um retrato que fez de você. Você sabe de quem eu tô falando? Não. Do Jean Willis. Ah, querido, desenhou, ele me desenhou. Nosso querido amigo Jean Willis, ele fez um retrato lindo seu, né, que ele, sobre um Picasso que ele viu que parecia com você, né? Aí eu comentei com ele, nossa, que bonito, quem que é esse Afro Picasso? Eu perguntei para ele. Aí ele me contou a história. Nós fizemos uma live juntos e ele falou, nossa, você é um homem muito elegante, muito um príncipe, assim, né? E ele falou, eu vou lhe desenhar. E essa semana, de fato, ele me desenhou. E é um desenho muito lindo mesmo. Sou muito grato. Acho que Jean Willis é uma pessoa muito importante. Quando Jean Willis fez o BBB, né? Parecia uma coisa um pouco bizarra, né? Mas ele foi uma estratégia de levar inteligência para aquele lugar, ganhar visibilidade. É incrível, né? A trajetória de cada pessoa, né? Como cada um pode fazer do limão uma limonada. E ele fez uma limonada maravilhosa, é um pensador do Brasil. Artista. Né? Artista incrível. Ele é um homem incrível, sou muito admirador mesmo. Um beijo pro Jean, nosso querido amigo e um dos maiores políticos do Brasil. E, bom, a gente termina o nosso programa sempre, Chico, com a leitura de poemas, né? E você, bom, nem teve tempo para a gente falar tudo, mas você tem um livro também de poemas, um livro maravilhoso, indicado para o Prêmio Jabuti, inclusive, né? E você, não sei o que você escolheu, se você escolheu um poema seu ou um poema de outra pessoa, e eu escolhi um poema de... eu tenho lido nos programas sempre poemas de mulheres, a gente já falou bastante das mulheres, eu estou tentando ler sempre de mulheres, e hoje a mulher que eu escolhi é Carolina Maria de Jesus. Ah, mas que bacana. A Titita, a minha assessora de imprensa, me pediu para ler algo do Cantates. Eu tenho aqui o Cantates na sua edição galega. Essa não é a edição brasileira. É uma edição que saiu lá na Galícia. Que lindo. Eu acho que todos os da edição brasileira, acho que já foram vendidos e acho que eu perdi até o meu exemplar de casa. Aí agora eu uso sempre esse aqui. O Cantates é um poema longo, né? Cantates, cantos elegíacos de Amosade. Amosade, essa palavra híbrida que me ocorreu assim para definir esse sentimento, um sentimento novo.
que na verdade é uma palavra nova para um sentimento antigo, eu acho, a amizade, que é isso que nos preenche, que às vezes você está ali no escritório, os colegas de trabalho e que ficam confusos. Poxa, mas já sou casado, eu já sou casado, e o que é que eu tenho com esse cara? Por que que eu estou tão apegada? Isso é amizade, é Lindo. algo diferente, assim. Então, o livro que foi indicado são os versos pornográficos, que Sim, nem está aqui comigo agora, então vou ler mesmo Cantates. tá ótimo. Então, leia você primeiro, então, e eu leio depois a Carolina. Tá bom. O Cantatas são 141 estrofes. Eu vou ler a estrofe 140 e o 141. Então, o canto 140 e o canto de número 141. Tá ótimo. A Tata, que vai ser citada aqui, a Tata Fernandes, que é a musa desse livro, eu escrevi esse livro inteiro para ela, como uma espécie de Cerca Lourenço, assim, quando ela ainda não era minha namorada, e depois que eu escrevi, ela veio a ser minha namorada, minha parceira de várias músicas, tempo e tal. Então, vou lá. Eu rodopiei no espaço, como ainda hoje faço, me sumi num devortei. Você esperou, eu sei. Depois veio o Tibete. Agora no Sumaré, põe a tua mão na minha. Eu sabia que ele vinha. Diga para suas amigas, chega de regar urtigas, o espinho que espinha. Vim de Catolé num voo, para lhe encontrar no zoo dos bichos grilos falantes. Agora não é mais antes, antes não será depois. Aqui e lá somos dois, a cidade e a mata, viaduto e catarata, cateretê, dance hall, a lua dentro do sol, tata, 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 tata. Coisa linda, muito lindo. E você usa, de novo, aquilo que a gente falou bastante no programa, né? De todas as diversas realidades que se unem e se completam, né? E no final termina com também utilizando o nome dela quase como de forma percussiva, né? Sim, Sonora. sim, sim. Lembrei até o Caetano escreveu uma canção, nem é muito conhecida a canção, eu não sei se foi o Caetano ou o Gil ou os dois, e que eles fazem uma homenagem ao Smetak, que a gente já falou aqui também, e eles falam tac, 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 tac no meio da canção. Eu tenho uma canção que se remete um pouco a essa, que fala: quem trará sushi quando o dendê acabar? Quem trará sushi? Se o sotaque de Tomi, ó, tá aqui, tá aqui. Sotaque de Tomi, tá aqui, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí veio o tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Perfeito, olha só. Que lindo como tudo é cíclico e elas vão Tudo. se completando. Ok, vamos lá. Carolina Maria de Jesus, nascida em 1914, falecida em 1977, uma das poetisas, escritoras mais importantes do Brasil e deve ser cada vez mais conhecida e ensinada nas escolas. Esse poema se chama Humanidade. Depois de conhecer a humanidade, suas perversidades, suas ambições, eu fui envelhecendo e perdendo as ilusões. O que predomina é a maldade, porque a bondade ninguém pratica. Humanidade ambiciosa e gananciosa que quer ficar rica. Quando eu morrer, não quero renascer. É horrível suportar a humanidade que tem aparência nobre, que encobre as péssimas qualidades. Notei que o ente humano é perverso, é tirano, egoísta, interesseiro, mas trata com cortesia, mas tudo é hipocrisia, são rudes e trapaceiros. Grande Pesada, Carolina. né? E até pessimista, mas condiz com a realidade da vida dela também, né? Sim, sim. Mas é importante ouvirmos essas vozes que vêm das mulheres, que vêm das pessoas que mostram que a vida não é esse mar de rosas, que as telenovelas
às vezes querem nos fazer crer, né? A vida é muito dura e difícil para muitas pessoas. Então, agora que estamos aqui em plena pandemia, né? As pessoas às vezes perguntavam no começo das entrevistas, como é que você está vendo a pandemia? Eu falo, olha, para índios, negros, mulheres, homossexuais, LGBTQs e mais, etc., a pandemia é o Brasil desde 1500, né? Nós vivemos, a pandemia é o Brasil, né? Então, quando as pessoas falam, vamos voltar ao normal, não quero voltar ao normal, não quero, né? Eu acho que para as mulheres, né, para quem vive essa realidade que Carolina de Jesus trata, né? A pandemia é a própria existência, né, nesse Brasil que é desigual, que é injusto, que vilipendia os negros e as mulheres, né? Que é misógino. Todo dia a gente vê notícias de pessoas negras assassinadas pela polícia. Todo dia a gente vê notícias de violências de homens contra mulheres, né? Então, isso é a pandemia. Isso nós precisamos curar o Brasil do Brasil. Um jeito disso é uma intervenção direta na elite brasileira. É preciso intervir. É preciso dizer que essas pessoas não podem tudo. E quem vai dizer isso é a arte, é a poesia de Carolina de Jesus, é a música, do nosso jeito, a arte diz do nosso jeito. Mas também são as instituições, o Supremo Tribunal Federal, né, os parlamentares, né, os sindicatos, as associações, a Ordem dos Advogados, etc. A imprensa precisa se posicionar com clareza sobre isso. Sem dúvida, a gente não pode, de maneira alguma, visar a normalização, porque a normalização é doente também, não é mesmo? A gente precisa do novo, a gente precisa do progressista. O Brasil é o país em que mais morrem pessoas da comunidade LGBT no mundo, fora as pessoas que morrem e nem ao menos são registradas, que a gente sabe que existe isso também. Então, olha, esse programa aqui é mais um passinho em direção ao que a gente espera, conversando com artistas maravilhosos, como o Chico, e com outras pessoas também que já conversamos e vamos conversar a seguir, e sempre unidos em direção à democracia, justiça social e direitos humanos. Eu quero mandar um grande beijo para todos do Brasil 247 que nos escutaram. E, Chico, passo para você, para suas considerações finais, agradecendo mais uma vez. Grande prazer para mim, grande honra, e estamos juntos. Jean, quero deixar aqui um abraço fraterno para as pessoas que participaram desse nosso encontro, agradecer pela oportunidade da gente poder ter uma conversa assim tão livre, tão espontânea, né? E vida longa para você, para essa amizade Brasil, Alemanha, entre os povos em geral, né? Precisamos disso no mundo todo, troca de ideias, né? As ideias fazem parte da riqueza simbólica do mundo. Ao socializarmos e fazer transitar essas ideias, também fazer transitar, né, as outras riquezas, né, os saberes, as riquezas materiais. É isso. Desejo saúde para todos vocês e para você, Jean. Abraço. Felicidade. Muito obrigado, meu caro. Um beijo para todos. Estamos todos juntos e a luta não para. Ninguém solta a mão de ninguém. Tchau.